falar um pouquinho sobre traumatismo raquimedular, quais são os fatores mais importantes que o neurocirurgião avalia, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que saber é que na maioria dos traumas, eles vão estar relacionados a algum evento de alto impacto, principalmente no jovem, né? Então, acidente de carro, acidente automobilístico, né? Os acidentes também que envolvem moto, bicicleta, mas se destaca moto e carro. Porque você vai ter um alto impacto em alta velocidade, nossa coluna ela é resistente, né? Ela foi feita para ser resistente, mas um impacto de 80, 90, 100 km por hora, sem dúvida é o risco de fratura. Quais são os locais que mais fraturam? Os locais de maior mobilidade. Então, coluna cervical destaca junto com a coluna lombar baixa, de maneira geral. Obviamente vai depender do mecanismo do acidente, né? Como assim mecanismo do acidente? Você está no carro, então você vai estar sentado, você tem o efeito chicote na hora da movimentação, então tem o risco da fratura da coluna cervical. Lombar a mesma coisa, até o cinto pode dar uma compressão, óbvio que o cinto é importante, mas obviamente ele protege a vida, mas muitas vezes pode ter um impacto muito grande naquela região. Junto com isso, outro mecanismo no mecanismo de queda. Então o paciente mergulhou em águas rasas, então pode bater a cabeça, a coluna cervical forçar. Queda de altura, se ele cai sentado, pode ter uma sobrecarga na coluna lombar. Então assim, o mecanismo vai ser uma das coisas mais importantes. Estou falando dos mais comuns, obviamente fratura de coluna torácica a gente vê, de sacro a gente vê, mas se destaca esses locais que a gente tem mais movimentação, especificamente cervical. Por isso que quando você vê qualquer atendimento no politrauma, uma das primeiras coisas que eles fazem, óbvio que tem um ABCD, mas o que chama atenção, quem é leigo e está vendo, vai ser o C, de colocar o colar cervical, né, colocar o paciente na prancha para sair todo imobilizado. Então, isso é uma das coisas mais importantes, né? Você entender onde fratura mais, onde tem mais lesão. Mas junto com isso, entender também qual é o prognóstico. Então, por exemplo, se um paciente logo após o trauma perde completamente a motricidade e a sensibilidade, existem vários scores que a gente dentro da neurocirurgia utiliza, né? O de Coma de Glasgow, para a gente ver nível de consciência, serve muito para as lesões do TCE, do trauma craniano. No caso da coluna, a gente tem outras, a Ásia, Frank, eu não vou especificar para vocês, mas só para você entender. O paciente que perde a sensibilidade, perde a motricidade, no nível da coluna onde ele teve a fratura, o grau, a chance de recuperação dele é menor. Se ele perdeu a força, mas a sensibilidade está preservada, há uma possibilidade maior. Se ele teve a fratura, teve a compressão, mas não perdeu completamente a motricidade e a sensibilidade preservada, maior a chance de recuperação. Se ele está com os dois preservados completamente, mesmo com a fratura e a compressão, o grau é maior. Então a lógica basicamente é isso. Você vai olhar motricidade, que é a força, você vai olhar sensibilidade, isso é que o médico vai estar avaliando para predizer o prognóstico. Obviamente tem casos de pacientes que perdem a força, perdem a sensibilidade e logo depois recuperam, porque tem um fenômeno que a gente chama choque medular, que ele pode durar dias a semanas, então é como se tivesse um curto-circuito naquela região, então não funciona por um tempo e depois volta. E tem pacientes com recuperação tardia, raro em alguns casos, que perde sensibilidade e motricidade, mas pode acontecer. Da mesma forma, tem paciente que tem um trauma no momento e nos primeiros dias o edema da coluna, mesmo você descomprimindo, mesmo você passando por uma cirurgia, pode levar a uma piora depois. Não é o mais comum, mas pode acontecer. Então espero que eu tenha ajudado falando um pouquinho sobre o trauma raquimedular e o prognóstico, como o médico avalia os locais mais comuns. Dê um apanhado geral. Se tiver qualquer pergunta, deixa aqui no comentário. Obrigado.